No início do século XX, o Brasil passava por profundas mudanças. A República se consolidava, as cidades cresciam, mas as desigualdades sociais ainda marcavam profundamente o país. E é nesse contexto que surgem dois movimentos literários buscando retratar o Brasil real, suas contradições, sua beleza e o seu grito por mudanças, o pré-modernismo e o modernismo. Este documentário te convida a mergulhar nesse período de transição e ruptura, onde a literatura buscou novas formas de dizer quem somos. O pré-modernismo surgiu no Brasil no final do século XIX e no início do século XX, e com ele trouxe grandes mudanças, já que em 1888 o Brasil havia encerrado a escravatura nele. Em 1889 o Brasil havia estourado uma república, e isso ocasionou grandes mudanças com que houvesse o surgimento do pré-modernismo no Brasil. Mesmo com o final da escravatura no Brasil, muitos negros ainda enfrentavam grandes marginalizações, eles não tinham direito a qualquer tipo de cidadania plena e nem direito a acesso de terra. Isso impulsionou com que grandes autores brasileiros impulsionassem o pré-modernismo, fazendo essa crítica social, política e econômica. Enquanto o Brasil se importava a olhar para o centro da Europa, na sua inspiração de literatura, muitas partes do Brasil, como o extremo sertão, enfrentava grande sede, fome e desigualdade social. E isso deu um grande impacto para que surgisse o pré-modernismo no Brasil. O pré-modernismo foi um período de transição da literatura brasileira que ocorreu no final do século XIX e o início do século XX. Ele surgiu das grandes mudanças políticas, sociais e econômicas no Brasil. Teve como suas principais características a mistura dos estilos literários, a forte crítica social e a denúncia das desigualdades sociais, com autores e obras como Euclides da Cunha, Os Sertões, Lima Barreto, Urupês e Monteiro Lobato, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O que levou ao modernismo? Bom, o modernismo é uma série de consequências de fatos que ocorreram no século XIX ao século XX. Esses fatores foram o êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, o que deixou as cidades muito movimentadas. Outro fator foi o avanço tecnológico da época, com a descoberta da teoria da relatividade de Einstein e a descoberta da eletricidade também, o que formatou ainda mais o êxodo rural da época. Outro fator também foi a Primeira Guerra Mundial, o que mostrou que mesmo com leis, mesmo com a razão, o pensamento humano, ainda pode haver tragédias na sociedade, o que abalou muito o povo da literatura. O modernismo é constituído de 3 fases. A primeira fase do modernismo se constitui da fase heróica, que foi a fase de ruptura dos padrões da época. O modernismo ele se baseou muito nas vanguardas europeias, o que foram se adequando com o tempo. A primeira fase do modernismo, ela tem como objetivo principal a ruptura dos padrões artísticos da época, que eram ligados ao classicismo, estruturas perfeitas, artes perfeitas. Uma das principais modernistas da época era Tarsila do Amaral, que teve como principal obra na Semana de Arte Moderna o Abapuru. Esse antropofagismo levou à Semana de Arte Moderna, a conhecida Semana de 22. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Foi um marco da cultura brasileira, reunindo artistas que buscavam romper com os padrões acadêmicos e valorizar uma arte mais brasileira, uma arte mais livre, uma arte mais moderna. A segunda fase do modernismo, a fase de consolidação, é marcada pela própria consolidação do modernismo, que veio da primeira fase, que dava lugar a uma arte mais madura e profunda. Bom, na segunda fase também do modernismo, elas dão um foco principal às pessoas do sertão, que estavam passando por sede, muita desigualdade social gravada naquele país. Bem, depois de trilharmos todo o caminho falando sobre esses movimentos, podemos chegar à conclusão de que o pré-modernismo e o modernismo foram não só mudanças literárias, mas sim um divisor de água na forma como o Brasil passou a se enxergar. Eles abriram um caminho para uma arte mais crítica, mais livre e mais conectada com a nossa realidade, a realidade brasileira. Hoje, a literatura brasileira carrega essa herança e continua revelando as múltiplas vozes e paisagens que formam o nosso país.
Obrigada.